Bom dia, vamos seguir nas nossas análises de agro, tá ok? Começando aqui com milho, mas se você está chegando aí pela primeira vez, vendo usando a análise gráfica para acompanhamento do preço dessas commodities, eu te convido a curtir o vídeo, seguir o canal, deixar um comentário para que o YouTube possa levar esse vídeo a mais pessoas e o nosso trabalho seja visto por muitas e muitas outras pessoas que, assim como você, gostam de acompanhar o preço usando a análise gráfica para isso, tá ok? Dito, vamos seguir. Milho no semanal segue ali na lateralização dentro daquele quadrado desse range que a gente fez, tá? Então eu sempre gosto de frisar o mesmo assunto todos os dias, porque fazer análise de gráfico diário usando o gráfico semanal acaba sendo um pouco chato, mas eu preciso reforçar para a gente trazer todo o contexto de acompanhamento do preço, tá bom? Então quando eu tiro aqui um zoom, ó, o que a gente teve, né? Uma sequência de topos mais baixos seguido de uma linha horizontal onde que existe um suporte. Esse padrão ele é 72% probabilidade de chance de rompimento de linha horizontal, e assim aconteceu. E veio muito rápido, né? Durante semanas, queda aqui, buscar a região da média de 400. Na sua tela existem três médias, uma de 50, uma de 200 e outra de 400. O meu objetivo não é mudar o seu operacional, é apenas acrescentar um pouco de leitura para que você possa conduzir as suas operações. No entanto, a gente vê o preço está sendo praticado agora a 53,74 no CCMU 2023. E tem um detalhe, tá? O preço abaixo da 400, dentro desse range, me traz duas expectativas. Numa possível correção e ele voltar a buscar a média de 50, ele precisaria sair desse range e fazer uma confirmação de rompimento. O que é isso? Ele tem uma região que é onde os vendedores estão defendendo. Ele rompe essa região, volta, mostra para nós que a resistência se tornou um suporte e segue seu destino. O próximo alvo seria a média de 50. Abaixo, mesma coisa, só que ao contrário. Eu precisaria ver ele perder o suporte, voltar no preço do suporte para mostrar que agora é uma resistência e continuar sua descida buscando um próximo nível. No entanto, ele fazer isso tão longe das 50 para o preço cair, já fica um pouco uma dificuldade maior disso acontecer, tá? Por quê? O preço afastado da média de 50 é a mesma ideia da borrachinha de dinheiro, que você estica e ela tem um limite. Toda vez que o preço afasta da média de 50, ela vai encontrar um limite de distância dessa média até ela parar e fazer uma lateralização para esperar essa média chegar ou voltar à média. Tá legal? Então, isso que a gente precisa levar em consideração. No diário, olha isso, né? Fica mais nítido esse desenho que a gente fez lá do semanal, né? Então ele está aqui com a tentativa, nesse momento agora ele está mais próximo da região de suporte, mas não quer dizer nada ainda, ele precisaria fazer o desenho que eu desenhei aqui. A média de 50 ela está flat, esse padrão é um padrão de totalmente indecisão, a gente não tem noção agora o que pode acontecer. Pode estar havendo aqui uma acumulação de contratos, as pessoas absorvendo o contrato, querendo comprar, mas quando o mercado fica um tanto óbvio, eu tenho um certo receio e tomo cuidado. Por isso que eu gosto dessas confirmações de tendência. Tá? O de uma hora, vamos lá. O de uma hora, mesma coisa. Né? Ele precisa vencer muitas médias aqui para buscar preços mais altos. Nesse momento, assim, ele está praticando, dentro desse range, ele está praticando ali uma certa indecisão, né? Porque ele está numa sequência de topos mais baixos e uma sequência de fundos mais altos. Então isso mostra para nós aqui uma certa indecisão. Quando o preço fica muito bagunçado assim, é ideal que espere mesmo, tá? O ideal seria ver a média de 50 acima da 200 e 400 para poder pensar numa compra de fundo desse range, ou esperar ele perder porque ele está mais próximo do suporte desse range. Então se ele perde, confirma, fica melhor na venda, mas para a compra eu esperaria 50 ficar acima dessas médias no HO, tá? Que é o gráfico de uma hora. Então esse seria um contexto melhor para o milho. Vamos seguir acompanhando. As notícias do simpósio vai trazer volatilidade para as commodities, lógico que vai, tá? Isso afeta todos. Vamos buscar aqui a soja.
soja no semanal, só para a gente dar aquela olhada, né? Ela se mantém ali, a gente ainda vai ver esse preço desse jeito muito tempo. A média de 50 está mais flat do que direcional para baixo. Temos defesa aqui nessa região do... Deixa eu colocar o preço em reais, peraí, que aí a tela fica diferente. Aí, agora sim, tá? Deixa eu voltar aqui agora para o semanal. Aí, o preço está entre a 50 e a 200, legal? Então o preço está entre 50 e 200 com uma sequência de topo de fundos mais altos. Isso aqui é padrão de reversão. Ou seja, essa linha laranja com a seta azul que eu coloquei, precisa que o preço supere essa região para a gente entender que ele vai buscar a média de 50. Caso não o faça, ele pode ficar aqui lateralizado esperando a média de 50 chegar. Essa é uma expectativa que a gente tem em cima da soja no semanal. No diário, né, as marcações do semanal tá aqui no diário, são as mesmas, e só que ela mostra bem mais claro para nós esse acontecimento. Então ele está operando agora levemente em alta, 0,30% de alta, né? Todas as treasuries aqui em alta também. E a gente vê o Ibov ali em 0,44 de baixa, tá? Então pode ser que a gente tenha uma retorno desse preço aí. A média de 50 não é tão difícil de acontecer não, tá bom? Mas nesse momento está sendo praticado. O preço aí é 66,29, um pouquinho longe da média. Pode ser que ele venha buscar essa média ainda para fazer algum tipo de correção ou para criar um impulso de subida do preço para buscar os 68 ou 69, tá? Vamos lá pro... Nem vou fazer a análise do H1, só para a gente ver, porque o mercado já está aberto. Olha isso, tá? O H1 está estacionado aqui na média de 200, tomaria muito cuidado agora em pensar para buscar ele aqui, tá? Tá bem feio, bem feio, bem feio. Se ele perder a 200, ele busca 400 muito fácil. A 50 está direcional nesse momento, né? Detalhe que esse gap ainda aqui não foi fechado, tá bom? Olha só, esse gap aqui ainda não foi fechado, tá? Uma hora ele vai ser fechado, fica tranquilo. Vamos lá de boi gordo, né? Opa, BGI. Pronto. Aí, vamos puxar lá para o semanal para continuar a nossa leitura, né? Olha isso, tá, cara? Boi gordo perdendo muito e tá muito esticado da média, caramba, muito esticado da média, né? Nossa, a média tá lá no 274, ele tá aqui no 202. Entrou na região, essa região que eu marquei aqui, né? Até foi ontem que eu marquei essa região mostrando. Se ele ficar dentro desse range, é um range de interesse de defesa. Então ele pode ficar lateralizado aqui esperando a média chegar. Mas está muito agressivo mesmo. Tá, as notícias sempre estão trazendo informações do baixo escoamento da carne, por isso que o preço vem caindo, né? Excesso de oferta pode ser que traga o preço para essa região e aí a gente pode ver alguma lateralização. Mas graficamente falando, né, trazendo a linguagem do que a tela está nos mostrando, está um afastamento gigante da média de 50. No entanto, nenhuma indicação, a gente pode até usar outros indicadores para auxiliar, de que esse preço volte para corrigir, tá? Então a gente precisa esperar o momento que ele para, estaciona, para dar mais indicações de calma, né? Tá muito agressivo aí o BG, o boi gordo, tá? Tá muito agressivo. Ele abriu com um gap de baixa, tá? A gente trazendo aqui, ó. Ele abriu com um gapzinho de baixa, tá? Aqui caindo quase 1% já tá quase 1% de queda já da abertura. Tá nesse momento 202, pode ser que haja uma correção e ele volte aqui para fechar esse gap ali no 203, 204, tá bom? Vamos ver no H1 só para afinar um pouquinho mais essa leitura, ó. Tá vendo? Ele está longe da média de 50 e com o gap aberto, tá? Então ele tem esse gapzinho aqui aberto, pode ser que ele precise fechar o gap aqui. Fechando esse gap, ele pode buscar a média de 50 para estacionar nesse preço que foi praticado aqui nessa região, tá? Então tomaria cuidado. Venderia nesse momento aqui? Não, lógico que não, está muito longe, não é padrão. Teria que ter vendido lá perto da média.
Então aqui, como se diz, está atrasado, né? Então é isso, vamos dar uma olhadinha rápida no Ibov. Né? Ibov no H1 bagunçado, vamos ver aqui no diário. Ó, o Ibov no diário, o que ele fez? Depois daquela sequência de 13 dias de perda, ele deu uma resfriada e agora, com 2 dias, né? Ontem, antes de ontem, ele deu quase que uma retomada ali, quase 50% do período de queda dele foi reposicionado. Mas quando a gente olha para o gráfico, vou tirar essas linhas aqui, o que a gente tem é apenas uma correção até a média, tá? É apenas uma correção até a média só. Então nada mais que isso, ó. Ele tem essa região que eu marquei aqui com essa linha laranja, que era um suporte, ele rompe o suporte, ele precisa mostrar para nós que é uma resistência para continuar caindo. Ele não o fez, ou seja, ele frustrou esse rompimento, ele perde e volta para dentro, ele volta acima desse range. Então se a gente fazer a seguinte ideia disso aqui, ó, tá? Minhas linhas ficam um pouco tortas, tá? Mas é região, não é um desenho, não é um quadradinho preciso não, tá? Então aqui, beleza, tem esse range aqui que você está vendo, tem esse range aqui que você está vendo. Então ele tenta romper, frustra, não consegue condenar a subida, ele volta aqui para baixo, tenta romper abaixo e volta para dentro do range. Então nesse momento está isso. O detalhe é que a gente tem uma média de 50 dentro do range flat, tá? Vamos ter bastante atenção com isso para que possamos analisar isso aí com mais cautela, tá bom? Então vamos analisar isso aí com mais cautela, tá? Pode ser que esse otimismo todo aí seja apenas uma correção para voltar a cair. Não assustaria se isso acontecesse, principalmente com uma subida tão rápida dessa. É isso aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos seguindo acompanhando o mercado. Amanhã a gente está de volta com mais informações e análise de gráfico do mercado de milho, boi e soja, tá bom? E a gente sempre dá uma olhadinha ali no Ibov, ok? Forte abraço e até amanhã.